Paz do Senhor, boa noite a todos, amados e amadas do Senhor. Eu sou o pastor Jean, da Igreja Efatá, e estou com vocês aqui em mais uma noite de oração. Esta que é a 19ª noite de oração desse propósito de 40 dias de oração pela minha e pela tua vitória. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que está contida no livro de Lucas, capítulo 17, dos versos de número 11 ao 19, e eu quero ler com você. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esta passagem é uma passagem que chama atenção por uns detalhes. Essa passagem está contida no livro de Lucas, no capítulo 17, como já falamos, e é um versículo que fala a respeito do reino de Deus, mas de uma forma diferente. Começa falando a respeito de pecado, fé e obediência. E quando entra a partir do verso 11, conta essa história dos leprosos, que estavam numa divisa, porque aqui fala que era a divisa entre Samaria e Galiléia. Ou seja, o povo samaritano era inimigo do povo da Galiléia. Eles não se davam, então não era para conviver com essas pessoas. Mas a palavra de Deus fala que aqueles homens souberam que Jesus estava ali e encontraram-se com Jesus, porque fala assim que ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram à distância, ou seja, eles sabiam que eles eram marginalizados, que eles estavam à margem da sociedade, eles não podiam se misturar com as pessoas. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não há nada que o mundo faça, não há pecado, não há doença, não há enfermidade, não há nada que possa te separar do amor de Deus. Não há nada, não há uma condição social, não há uma cor de pele, não há uma religião que possa te afastar da graça de Deus. E se por acaso isso está acontecendo, Jesus vai até a divisa de Samaria com a Galiléia para te encontrar. Porque para ele não existem barreiras, para ele não existem fronteiras. Ele é Jesus de Nazaré. Uma outra coisa que eu quero que você entenda é que esses homens, eles vieram ter com Jesus. E me vem à cabeça, me salta à minha mente, que Jesus, ele é. E ele se declara no livro de Apocalipse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio de toda a criação e o final dela. O que ele estava dizendo com isso? Que todo aquele que vem a mim, que se encontra comigo, no final, ele pode ter salvação, porque eu sou o princípio e o fim. Mas só que eu entendo através do que é contado aqui sobre os leprosos, que há um processo, há um encontro com Jesus, há uma caminhada em obediência para que o milagre se cumpra. E você já vai entender isso. Os homens vieram ter com Jesus, se encontraram com Jesus. E Jesus não tocou em nenhum deles. Jesus não orou por nenhum deles. Jesus disse: vão ter como sacerdotes, vão mostrar-se para os sacerdotes. Ou seja, Jesus não contrariou nenhuma lei, para que não houvesse dúvida do que ele estava fazendo. Antes ele mandou que cumprissem a lei, porque todos aqueles que eram purificados, eles obrigatoriamente tinham que se apresentar primeiro para o sacerdote, para que o sacerdote dissesse: está puro, e aí ele podia se reincorporar de novo à sociedade. E foi o que Jesus fez: vão falar com os sacerdotes. E a palavra de Deus fala que no caminho, enquanto eles iam em direção ao sacerdote,
eles foram purificados. Ou seja, enquanto eles caminhavam em obediência, indo segundo aquilo que Jesus havia dito, já estavam sendo curados. E talvez agora, nesse lado, ouvindo agora e assistindo o vídeo, você estivesse pensando, não, agora o pastor vai dizer, enquanto eles iam, um milagre já estava acontecendo. Não, o milagre ainda não estava completo. Porque ser curado fisicamente não significa milagre completo. As pessoas acham que elas vão para uma igreja, que elas vão a um lugar, receber as orações e a dor vai embora, e o câncer vai embora, e o milagre está completo. Não está. A palavra de Deus fala que um deles, quando viu que estava curado, está ali no verso 15, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E ele era um samaritano. Ele viu que ele caminhou em obediência, mesmo não sendo do povo de Deus, caminhou em obediência e voltou, largou todo o resto, não importava mais para ele. E ele voltou para Jesus, que é o princípio e é o fim. E quando ele voltou para Jesus, Jesus fez perguntas, mas e os outros não vão voltar? Só voltou você que é o estrangeiro? E ele diz, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aquele que caminha segundo aquilo que Deus manda, segundo aquilo que Jesus manda, aquele que tem um encontro com Jesus e anda em obediência com Jesus, quando ele voltar para Jesus, mesmo depois de ser curado, então pense numa coisa, e preste atenção numa coisa, se Deus está fazendo um milagre, se as coisas começaram a dar certo, agora é hora de você ficar com Jesus. Volte-se para Ele, para que o milagre completo aconteça. E qual é o milagre completo que tem que acontecer? É salvação, vida eterna, morar com Ele. E não é apenas naquilo que você enxerga hoje. Esta vida aqui vai ter fim. E o mais importante é aonde você vai estar depois que a morte chegar. É disso que o Senhor está nos falando hoje aqui. Que existem condições para que o milagre se cumpra. E a condição é que você esteja com aquele que é o início e o fim. A condição é que você esteja com aquele que é o alfa e o ômega. A condição é que você se encontre com ele, ande em obediência. Enquanto você estiver andando em obediência, você será curado, transformado, será liberto, tudo vai começar a acontecer na tua vida. E você vai se voltar para Jesus até o fim. E aí haverá salvação para você. Eu quero orar com você nessa noite, em cima dessa palavra, dessa revelação tremenda que o Senhor nos dá essa noite. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Feche os teus olhos. Curva a tua fronte se você pode.